Conselhos sobre Saúde. Seção 9. O conhecimento dos princípios de saúde. A Igreja deve despertar. Atingimos um tempo em que todo membro da Igreja deveria lançar mão da obra médico-missionária. O mundo é um hospital repleto de enfermidades, tanto físicas como espirituais. Por toda a parte morrem pessoas à míngua de conhecimentos das verdades que nos foram confiadas. Os membros da Igreja carecem de um despertamento para que possam reconhecer sua responsabilidade de comunicar a outros estas verdades. Os que foram iluminados pela verdade devem ser portadores de luz para o mundo. Esconder nossa luz no tempo atual é cometer um erro terrível. A mensagem para o povo de Deus hoje é: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Por toda parte vemos os que receberam muita luz e conhecimento escolhendo deliberadamente o mal em lugar do bem, não fazendo tentativa alguma para reformarem-se, vão se tornando piores mais e mais. Mas o povo de Deus não deve andar em trevas, devem andar na luz, pois são reformadores. Na vanguarda do verdadeiro reformador, a obra médico-missionária abrirá muitas portas. Ninguém precisa esperar até que seja chamado para algum campo longínquo, para então começar a ajudar os outros. Onde quer que vos encontreis, podereis começar imediatamente. As oportunidades encontram-se ao alcance de todos. Assumi o trabalho de que sois considerados responsáveis, a obra que deveria ser feita em vosso lar e vizinhança. Não espereis que outros vos incitem à ação. No temor de Deus, avançai sem delongas, tendo presente vossa responsabilidade individual para com aquele que deu a vida por vós. Agi como se ouvisseis Cristo convidar-vos pessoalmente para fazerdes o máximo em seu serviço. Não olheis em volta para ver quem mais estará disposto. Se sois verdadeiramente consagrados, Deus, por vosso intermédio, trará à verdade outros de quem se poderá servir como condutos para comunicar luz a muitos que tateiam nas trevas. Todos podem realizar uma parte, todos podem fazer alguma coisa. Num esforço por excusarem-se, dizem alguns: o lar, os deveres, os filhos requerem meu tempo e meus recursos. Pais, vossos filhos devem ser vossa mão auxiliadora, aumentando vossa capacidade e habilidade para trabalhardes para o Senhor. Os filhos são os membros mais novos da família do Senhor. Devem ser levados a consagrar-se a Deus, a quem pertencem pela criação e redenção. Devem ser ensinados que todas as suas faculdades do corpo, mente e alma lhe pertencem. Devem ser instruídos para ajudar em vários ramos de serviço abnegado. Não permitais que vossos filhos sejam empecilhos. Convosco devem os filhos partilhar os encargos, tanto espirituais como físicos. Ajudando outros, aumentam a própria felicidade e utilidade. Mostre nosso povo que possui vivo interesse no trabalho médico-missionário. Preparem-se para a utilidade, estudando os livros que nesses ramos foram escritos para nossa instrução. Esses livros merecem muito mais atenção e apreço do que têm recebido. Muito do que é para benefício de todos compreender foi escrito com o fim especial
de instruir nos princípios da saúde. Os que estudam e praticam esses princípios serão grandemente abençoados, tanto física como espiritualmente. A compreensão da filosofia da saúde será uma salvaguarda contra muitos dos males que estão a aumentar constantemente. Estudo doméstico. Muitos que desejam obter conhecimento em ramos médicos missionários têm obrigações domésticas que, por vezes, os impedem de unir-se a outros para estudar. Estes poderão, em sua própria casa, aprender muito a respeito da expressa vontade de Deus relativamente a esses ramos de trabalho missionário, aumentando assim sua habilidade para ajudar outros. Pais e mães, obtende todo o auxílio possível do estudo de nossos livros e demais publicações. Tomai tempo para ler para vossos filhos trechos dos livros de saúde, bem como dos que tratam mais particularmente de assuntos religiosos. Ensinai-lhes a importância do cuidado do corpo, a casa em que habitam. Formai um grupo doméstico de leitura em que cada membro da família deponha os ansiosos cuidados do dia e tome parte no estudo. Pais, mães, moços e moças, dedicai-vos de coração a esta tarefa e vede se não melhorará muito a igreja do lar. Especialmente os jovens que estavam acostumados a ler romances e literatura barata terão proveito ao tomar parte no estudo doméstico à noite. Moços e moças, lede a literatura que vos comunique o verdadeiro conhecimento e seja de auxílio para a família inteira. Dizei firmemente: não passarei preciosos momentos na leitura daquilo que de nenhum proveito me será, e tão somente me incapacitará para ser prestativo aos outros. Dedicarei meu tempo e pensamentos buscando habilitar-me para o serviço de Deus. Fecharei os olhos para as coisas frívolas e pecaminosas. Meus ouvidos pertencem ao Senhor e não escutarei o sutil arrazoamento do inimigo. De maneira nenhuma minha voz se sujeitará a uma vontade que não esteja sob a influência do Espírito de Deus. Meu corpo é o templo do Espírito Santo e cada faculdade de meu ser será consagrada para atividades dignas. Os jovens, mão auxiliadora de Deus. O Senhor designou os jovens para serem sua mão auxiliadora. Se em cada igreja eles se consagrassem a Deus, praticassem abnegação no lar, aliviando a mãe consumida dos cuidados, esta acharia tempo para fazer visitas aos vizinhos, e quando se lhes oferecesse oportunidade, poderiam eles mesmos auxiliar, fazendo pequenos serviços de misericórdia e amor. Livros e revistas que tratam de assuntos de saúde e temperança poderiam ser postos em muitos lares. A circulação desta literatura é questão importante, pois deste modo se podem transmitir preciosos conhecimentos atinentes ao tratamento de doenças, conhecimentos que seriam grande bênção para os que não podem pagar visitas médicas. O estudo da fisiologia. Os pais devem procurar interessar os filhos no estudo da fisiologia. Há entre os jovens bem poucos que têm conhecimentos positivos acerca dos mistérios da vida. O estudo do admirável organismo humano, a relação e dependência de suas partes complicadas, é assunto em que muitos pais pouco se interessam. Embora Deus lhes diga: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Não compreendem eles a influência do corpo sobre a mente ou da mente sobre o corpo.
Ninharias desnecessárias lhes ocupam a atenção e então alegam falta de tempo como desculpa para não adquirir os conhecimentos necessários para os habilitar devidamente a instruir os filhos. Se todos adquirissem conhecimento sobre esse assunto e se compenetrassem da importância de pô-los em prática, veríamos um melhor estado de coisas. Pais, ensinai vossos filhos a raciocinarem da causa para o efeito. Mostrai-lhes que, se violarem as leis da saúde, terão que pagar com sofrimento essa culpa. Mostrai-lhes que a negligência no tocante à saúde física tende à negligência moral. Vossos filhos requerem cuidado paciente e fiel. Não vos basta alimentar e vesti-los. Deveis buscar também desenvolver-lhes as faculdades mentais e encher-lhes o coração de princípios retos. Mas quantas vezes se perdem de vista a beleza de caráter e a amabilidade de temperamento no ansioso desejo da aparência exterior. Ó pais, não vos deixeis governar pela opinião do mundo, não trabalheis para alcançar a sua norma. Decidi por vós mesmos qual seja o grande objetivo da vida e então empenhai todo o esforço para atingir esse objetivo. Não podereis impunemente descuidar o devido preparo de vossos filhos. Seus defeitos de caráter publicarão vossa infidelidade. Os males que deixais passar sem corrigir, as maneiras ásperas, rudes, o desrespeito e a desobediência, os hábitos de indolência e desatenção, trar-vos-ão desonra para o nome e amargura à vida. O destino de vossos filhos está em grande parte em vossas mãos. Se deixardes de cumprir vosso dever, podereis colocá-los nas fileiras do inimigo e torná-los agentes seus na derrota de outros. Por outro lado, se fielmente os instruirdes, se em vossa própria vida lhes apresentardes um exemplo pio, podereis levá-los a Cristo, e eles, por sua vez, influenciarão outros e assim muitos poderão ser salvos por meio de vós. Instruí as crianças. Pais e mães, reconheceis a importância da responsabilidade que sobre vós pesa? Reconheceis a necessidade de resguardar vossos filhos dos hábitos negligentes, desmoralizadores? Só permiti que vossos filhos formem amizades que tenham boa influência sobre seu caráter. Não permitais que estejam fora de casa à noite, a não ser que saibais onde estão e o que fazem. Se negligenciastes ensinar-lhes mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, começai imediatamente a cumprir vosso dever. Assumi vossas responsabilidades e trabalhai para o tempo e a eternidade. Não deixeis passar nenhum dia a mais sem confessar a vossos filhos a vossa negligência. Dizei-lhes que pretendeis agora fazer a obra designada por Deus. Pedi-lhes que convosco lancem mão da reforma. Fazei esforços diligentes para remir o passado. Não permaneçais por mais tempo no estado da igreja de Laodiceia. Em nome do Senhor, rogo a toda a família que mostre suas verdadeiras cores. Reformai a igreja que está em vossa própria casa. Ao cumprirdes fielmente vosso dever em casa, o pai, como sacerdote da família, a mãe, como sua missionária, estareis a multiplicar instrumentalidades para fazer o bem fora do lar. Ao aproveitardes vossas faculdades,
tornar-vos-eis mais capacitados para trabalhar na igreja e vizinhança, ligando os filhos a si e a Deus. Os pais, as mães e os filhos tornam-se co-obreiros de Deus. Como meio de vencer o preconceito e obter acesso à consciência, deve-se fazer obra médico-missionária, não em 1 ou 2 lugares apenas, mas em muitas partes onde a verdade ainda não foi proclamada. Devemos trabalhar como evangelistas médico-missionários, curar as almas enfermas pelo pecado, dando-lhes a mensagem de salvação. Os ministros devem ensinar a reforma de saúde. Nossos ministros se devem tornar entendidos quanto à reforma da saúde. Eles devem compreender as leis que regem a vida física e sua ação sobre a saúde da mente e da alma. Milhares e milhares, poucos sabem quanto ao maravilhoso corpo que Deus lhes deu, ou do cuidado que ele deve receber. Consideram de mais importância o estudar assuntos de muito menos consequência. Os ministros têm aí uma obra a fazer. Quando eles se colocarem a esse respeito na devida posição, muito será conseguido. Devem obedecer às leis da vida em sua maneira de viver e em sua casa, praticando os sãos princípios e vivendo saudavelmente. Então estarão habilitados a falar acertadamente a esse respeito, levando o povo cada vez mais acima na obra da reforma. Vivendo eles próprios na luz, podem apresentar uma mensagem de grande valor aos que se acham em necessidade desses mesmos testemunhos. Há preciosas bênçãos e ricas experiências a serem alcançadas se os ministros unirem a apresentação da questão da saúde com todos os seus trabalhos nas igrejas. O povo precisa receber a luz sobre a reforma de saúde. Os presidentes de nossas associações devem compreender que é bem tempo de eles tomarem a devida posição neste assunto. Ministros e professores devem transmitir aos outros a luz que têm recebido. Sua obra é necessária em toda a linha. Deus os ajudará. Ele fortalecerá seus servos para que fiquem firmes e não sejam abalados na verdade e justiça, para se acomodar à satisfação egoísta. A reforma da temperança. Há necessidade de uma grande reforma no que respeita à temperança. O mundo está cheio de toda espécie de satisfações do próprio eu. Devido à influência obscurecedora de estimulantes e narcóticos, a mente de muitos se acha incapaz de discernir entre o sagrado e o profano. Suas energias mentais são enfraquecidas e não podem discernir as profundas coisas espirituais da palavra de Deus. O cristão será temperante em tudo, no comer, no beber, no vestir-se e em todos os aspectos da vida. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Não temos nenhum direito de condescender com qualquer coisa que resulte em um estado da mente que impeça o Espírito de Deus de impressionar-nos com o senso do dever. É obra-prima da habilidade satânica colocar os homens onde estes dificilmente possam ser alcançados pelo Evangelho. Não haverá entre nós, como um povo, um reavivamento da obra da temperança? Por que não estamos fazendo muito mais decididos esforços para opor-nos ao tráfico das bebidas que está arruinando a alma dos homens e causando violência e crime de toda espécie? Com a grande luz que Deus nos tem confiado, devemos encontrar-nos na dianteira de toda verdadeira reforma.
O uso de bebidas intoxicantes está tornando os homens insensatos e levando-os a praticar os mais horríveis crimes. Por causa da impiedade que se segue em grande parte em resultado do uso das bebidas alcoólicas, os juízos de Deus estão caindo sobre a terra em nossos dias. Não temos nós uma solene responsabilidade de fazer ingentes esforços contra este grande mal? Nas reuniões campais, toda verdadeira reforma tem seu lugar na obra da terceira mensagem angélica. A reforma da temperança requer nossa especial atenção e apoio. Devemos, em nossas reuniões campais, chamar a atenção para esta obra, tornando-a um assunto vivo. Precisamos apresentar ao povo os princípios da verdadeira temperança e pedir assinaturas para o compromisso de temperança. Importa dar cuidadosa atenção aos que se acham escravizados pelos maus hábitos. Cumpre-nos levá-los à cruz de Cristo. Nossas reuniões campais devem ter a cooperação de médicos. Para isso, requerem-se homens de sabedoria e são discernimento. Homens que respeitem o ministério da palavra e não sejam vítimas da incredulidade. Esses homens são os guardiões da saúde do povo e devem ser reconhecidos e respeitados. Eles devem dar instruções ao povo no que respeita aos perigos da intemperança. Esse mal terá de ser enfrentado mais ousadamente no futuro do que tem sido no passado. Os ministros e os médicos devem salientar os males da intemperança. Importa que ambos trabalhem no Evangelho com poder, condenando o pecado e exaltando a justiça. Os ministros e médicos que não fazem apelos individuais ao povo são remissos em seu dever, falham no cumprimento da obra que Deus lhes designou. Há noutras igrejas cristãos que estão na defesa dos princípios da temperança. Devemos buscar aproximar-nos desses obreiros, abrindo caminho para que estejam conosco lado a lado. Devemos convidar grandes homens, homens bons, para secundarem nossos esforços em salvar o que se havia perdido. Caso a obra de temperança fosse levada avante por nós como foi iniciada 30 anos atrás, se em nossas reuniões campais expuséssemos diante do povo os males da intemperança no comer e no beber, e especialmente o mal das bebidas alcoólicas, uma vez que estas coisas fossem apresentadas em ligação com os sinais da próxima vinda de Cristo, haveria uma sacudidura entre o povo. Se mostrássemos zelo proporcional à importância das verdades de que estamos tratando, seríamos instrumentos em salvar centenas, ou antes, milhares da ruína. Um trabalho bom dificultado. A verdade presente acha-se na obra da reforma da saúde, tão certamente como em outros ramos da obra do Evangelho. Nenhuma ramificação, quando separada das demais, pode constituir um todo perfeito. O Evangelho da Saúde tem defensores capazes, mas seu trabalho tem sido muito dificultado porque muitos ministros, presidentes de associações e outras pessoas que se acham em posição de influência têm deixado de dar à questão da reforma da saúde a devida atenção. Eles não a têm reconhecido em relação com a obra da mensagem como o braço direito do corpo. Enquanto tem sido demonstrado muito pouco respeito para com este departamento por parte de muitas pessoas e por alguns dos ministros, o Senhor manifestou sua consideração para com ele, dando-lhe abundante prosperidade. Quando conduzida de maneira adequada, a obra da saúde é uma cunha penetrante que abre caminho para que outras verdades cheguem ao coração.
Quando recebida em sua plenitude, a mensagem do terceiro anjo, a reforma da saúde, terá o seu lugar nos concílios da associação, no trabalho da igreja, no lar, na mesa e em todos os preparativos domésticos. Então, o braço direito servirá ao corpo e o protegerá. Disseminando os princípios de temperança. Deus convida seu povo a se unir de maneira harmoniosa em seu serviço para Ele, a fim de que possam trabalhar segundo os métodos de Cristo. Esta mensagem final de advertência deve ser levada ao mundo e haverá contínuos apelos aos que sairão e levarão a mensagem aos campos missionários que estão clamando por auxílio. Há alguns que não podem ir pessoalmente a estes campos, mas podem ajudar a manter a obra com seus meios. Muitos podem dedicar-se à obra de vender os nossos periódicos. Podem assim obter os meios em favor da obra nos campos estrangeiros, enquanto semeiam a semente da verdade nos caminhos e valados em sua pátria. Esse trabalho será abençoado por Deus e não será feito em vão. Onde quer que estejais, deixai que vossa luz brilhe. Dai revistas e folhetos àqueles com quem vos associardes, quando estiverdes andando de carro, visitando, conversando com vossos vizinhos, e aproveitai toda a oportunidade para falar uma palavra em tempo oportuno. O Espírito Santo tornará frutífera a semente em alguns corações. Como um povo, devemos cultivar a bondade e a cortesia em nossa associação com aqueles a quem encontramos. Evitemos qualquer maneira rude e procuremos sempre apresentar a verdade de maneira fácil. Esta verdade significa vida e vida eterna para o recebedor. Estudai, portanto, para passar fácil e cortesmente dos assuntos de natureza temporal para os espirituais e eternos. Um comportamento muito cortês caracterizava a obra do Salvador. Procurai, da maneira mais delicada, introduzir vossa missão. Enquanto andais pelo caminho ou vos sentais à beira da estrada, podeis deixar cair em algum coração a semente da verdade. Tenho palavras de incentivo para dizer com relação ao número especial do Watchman que a Casa Publicadora do Sul irá publicar. Alegrar-me-ei ao ver as nossas associações auxiliarem nesta obra, adquirindo grande número de exemplares para distribuição. Que não haja nenhum impedimento a este esforço, mas que todos tomem o propósito de dar a este número de temperança ampla divulgação. Não poderia haver melhor ocasião do que agora, quando a questão da temperança está despertando tão grande interesse para um movimento dessa natureza. Que o nosso povo, em toda parte, se proponha decididamente a deixar que se veja onde estamos na questão da temperança. Fazei todo o possível para que circulem fortes e estimulantes apelos para o fechamento dos bares. Permiti que este periódico se torne uma força para o bem. Nossa obra de temperança deve ser mais animada, mais decidida. Preciosa luz será comunicada por meio das publicações que espalhardes pelas vilas e cidades. Vossas humildes orações, vossa atividade desinteressada serão abençoadas por Deus, e a verdade, como é em Jesus, virá aos que necessitam dela. As palavras que Cristo falou aos homens quando esteve neste mundo, ele as pronunciará novamente por meio de seus humildes e fiéis seguidores. Através destes, dará ele aos homens o pão da vida e a água da salvação,
Irmãos, aceitai este trabalho com humildade de coração. A simplicidade da verdadeira piedade fará com que sejais respeitados e levará os homens e mulheres a procurarem a fonte de vosso poder. Crede e recebereis aquilo que pedirdes. Cooperar com a União de Temperança das Mulheres Cristãs. A União de Temperança das Mulheres Cristãs é uma organização com cujos esforços para a disseminação dos princípios de temperança podemos unir-nos de boa vontade. Foi-me mostrado que não nos devemos manter afastados delas, mas conquanto não deva haver sacrifício de princípios de nossa parte, devemos o quanto possível unir-nos com elas no trabalho pró-reforma de temperança. Em nossas atividades, meu esposo e eu nos unimos com estas obreiras da temperança e tivemos a satisfação de ver várias delas se unirem conosco na observância do verdadeiro sábado. Há entre elas um forte preconceito contra nós, mas não faremos desaparecer este preconceito permanecendo afastados. Deus nos está provando. Devemos colaborar com elas quando pudermos, e podemos certamente fazê-lo na questão de fechar inteiramente os bares. Ao submeter o instrumento humano, sua vontade à vontade de Deus, o Espírito Santo impressionará o coração daqueles a quem ministra. Foi-me mostrado que não devemos esquivar-nos às obreiras da UTMC, unindo-nos com elas em favor da abstinência total. Não mudamos nossa atitude quanto à observância do 7º dia e podemos mostrar nossa apreciação pela atitude delas relativamente à questão da temperança. Abrindo a porta e convidando-as a se unirem conosco no assunto da temperança, granjeamos assim sua cooperação nesse sentido e elas, unindo-se a nós, ouvirão novas verdades que o Espírito Santo está esperando gravar nos corações. Meus irmãos, sede cooperadores de Cristo. Fazei todo esforço possível, a tempo e fora de tempo, para disseminar a luz da verdade presente. O Senhor nos tem mostrado quão firme é o cabo que nos ancora à rocha viva. Há uma oportunidade para trabalharmos em favor dos que possuem a verdade em alguns pontos, mas que não estão firmemente ancorados em outros aspectos. Mantende-vos em contato com as pessoas onde quer que possais. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Ensinai com sabedoria. Não devemos ir mais rápido do que nos cumpre fazê-lo, para levar conosco aqueles cuja consciência e intelecto estão convencidos das verdades que defendemos. Devemos ir às pessoas onde estas se acham. Alguns de nós levaram muitos anos para chegar à nossa presente posição na reforma da saúde. É trabalho lento conseguir reforma no regime dietético. Deveremos encontrar fortes desejos, pois o mundo é dado à glutonaria. Se quisermos conceder às pessoas tanto tempo quanto exigimos para chegar à presente condição avançada na reforma, devemos ser muito pacientes com elas e permitir que andem passo por passo, como nós o fizemos, até que seus pés estejam inteiramente firmados na plataforma da reforma da saúde. Devemos, porém, ser muito cautelosos para não avançar rápido demais, a fim de que não sejamos obrigados a recuar nossos passos. Em reforma,
É preferível andar um passo aquém do limite do que ir um passo além dele. E se houver algum erro, deve este estar do lado das pessoas. Acima de tudo, não devemos, com a nossa pena, defender posições que não pomos em prática em nossa própria família, em nossas próprias mesas. Se nos dirigirmos às pessoas que não foram esclarecidas no tocante à reforma da saúde e lhes apresentarmos logo de início nossos pontos de vista mais fortes, há o perigo de se desanimarem ao verem quanto precisam abandonar, de maneira que não farão nenhum esforço para se reformarem. Devemos levar as pessoas para diante de maneira paciente e gradual, lembrando-nos da profundidade do poço do qual fomos tirados. O correto exercício da vontade. As vítimas de maus hábitos devem ser despertadas para a necessidade de fazer esforços por si mesmas. Outros podem desenvolver mais fervorosos empenhos para erguê-los. A graça de Deus pode lhes ser abundantemente oferecida. Cristo pode rogar, seus anjos ministrar, tudo, porém, será em vão, a menos que eles próprios despertem para pelejar o combate em seu favor. As últimas palavras de Davi a Salomão, então um jovem, e que ia em breve receber a coroa de Israel, foram: esforça-te e sê homem. A todo filho da humildade, candidato a uma coroa imortal, dirigem-se estas palavras proferidas pela inspiração: esforça-te e sê homem. Os habituados a satisfazer as tendências naturais devem ser levados a ver e a sentir que é mister grande renovação moral se querem tornar homens. Deus os convida a despertar e, na força de Cristo, reconquistar a varonilidade que Deus lhes dera e que foi sacrificada em pecaminosas condescendências. Sentindo o terrível poder da tentação, o arrastamento do desejo que leva à fraqueza, muito homem brada em desespero: não posso resistir ao mal. Dizei-lhe que ele pode, que ele precisa resistir. Poderá haver sido derrotado uma e outra vez, mas não é necessário que seja sempre assim. Ele é fraco em força moral, dominado por hábitos de uma vida de pecado. Suas promessas e resoluções são como cordas de areia. A consciência das promessas não cumpridas e dos violados votos enfraquece-lhe a confiança na própria sinceridade, fazendo com que ele sinta que Deus não pode aceitar nem cooperar com seus esforços. Não precisa, entretanto, desesperar. Os que põem em Cristo a confiança não devem ficar escravizados por nenhuma tendência ou hábito hereditário ou cultivado. Em lugar de ficar subjugados em servidão à natureza inferior, devem reger todo apetite e paixão. Deus não nos deixou lutar com o mal em nossa própria limitada força. Sejam quais forem nossas tendências, herdadas ou cultivadas para o erro, podemos vencer mediante o poder que Ele nos está disposto a comunicar. Mediante o devido exercício da vontade, uma completa mudança pode ser operada na vida. Entregando a vontade a Cristo, aliamo-nos com o divino poder. Recebemos força do alto para nos manter firmes. Uma vida nobre e pura,
uma vida vitoriosa sobre o apetite e concupiscência é possível a todo aquele que quiser unir sua vontade humana, fraca e vacilante, à onipotente e inabalável vontade de Deus. Os que estão em luta com o poder do apetite devem ser instruídos nos princípios do viver saudável. Deve-se-lhes mostrar que a violação das leis da saúde, criando um estado enfermo e desejos não naturais, lança as bases para o hábito das bebidas alcoólicas. Unicamente vivendo em obediência aos princípios da saúde, podem eles se libertar da sede de estimulantes contrários à natureza. Ao passo que dependem da força divina para quebrar as cadeias do apetite, devem cooperar com Deus pela obediência às suas leis, tanto as morais como as físicas. Para toda a alma que luta por se erguer de uma vida de pecado a uma de pureza, o grande elemento de poder reside no único nome debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Se alguém tem sede de tranquilizadora esperança, de libertação de propensões pecaminosas, Cristo diz: venha a mim e beba. O único remédio para o vício é a graça e o poder de Cristo. Assinai o compromisso. Como cristãos, devemos permanecer firmemente na defesa da temperança. Nenhuma classe de pessoas há mais capaz de realização na causa da temperança do que os jovens tementes a Deus. Caso os jovens que vivem em nossas cidades se unissem em um firme e decidido exército e pusessem a face como um seixo contra toda forma de egoísmo e condescendência que destrói a saúde, que força não poderiam eles ser para o bem? Quantos não poderiam eles salvar de se corromperem ao visitarem os salões e jardins que se acham equipados com música e toda sorte de atração para seduzir a juventude? A intemperança, a licenciosidade e a profanação são irmãs. Que todos os jovens tementes a Deus se cinjam da armadura e avancem para a frente de batalha. Não apresenteis nenhuma desculpa ao serdes solicitados a pôr o nome no compromisso de temperança, mas assinai todos os votos apresentados e induzi outros a assiná-los juntamente convosco. Colaborai para o bem de vossa própria alma e para o bem de outros. Jamais deixeis passar uma oportunidade de exercer vossa influência do lado da temperança rigorosa. Damos graças a Deus pelo fato de ter sido alcançada uma vitória, mas ainda esperamos levar os nossos irmãos e irmãs à mais elevada norma, segundo a qual assinarão o compromisso de abster-se do café e da erva que vem da China. O café é um hábito prejudicial. Excita por algum tempo a mente para as ações desusadas, mas o efeito posterior é melancólico, prostração e extenuação das forças físicas, mentais e morais. A mente torna-se deprimida e, a menos que por meio de esforço resoluto seja o hábito vencido, a atividade do cérebro é grandemente diminuída. Em alguns casos, é tão difícil romper esse hábito do chá e do café como é para o ébrio abandonar a bebida intoxicante. O dinheiro gasto em chá e café é pior que desperdiçado. Aos que o tomam, eles só fazem mal, e isto continuamente. Todos esses irritantes nervosos estão esgotando as forças vitais e o desassossego, a impaciência, a fraqueza mental causados por nervos em frangalhos,
tornam-se elementos em conflito, sempre operando contra o progresso espiritual. Subordinarão os cristãos o apetite ao controle da razão ou continuarão sua condescendência porque se sentem tão deprimidos sem isso como os ébrios sem o seu estimulante? Não despertarão os defensores da reforma pró-temperança quanto a essas coisas nocivas também? E não abrangerá o voto ou compromisso o café e o chá como estimulantes prejudiciais? Provas prematuras. O Senhor deseja que nossos ministros, médicos e membros de igreja sejam cautelosos em não insistir com os que são ignorantes quanto à nossa fé para fazerem repentinas mudanças no regime, levando assim os homens a uma prova antecipada. Mantende os princípios da reforma de saúde e deixai que o Senhor guie os sinceros de coração. Eles ouvirão e acreditarão. Nem o Senhor requer que seus mensageiros apresentem as belas verdades do viver saudável, de maneira que prejudiquem os espíritos. Ninguém ponha pedras de tropeço diante dos pés dos que estão andando nas escuras veredas da ignorância. Mesmo em elogiar uma coisa boa, não sejais demasiado entusiastas, a fim de que não desvieis do caminho os ouvintes. Apresentai os princípios da temperança em sua maneira mais atrativa. Mantende à frente a reforma de saúde. Como um povo, foi-nos dada a obra de tornar conhecidos os princípios da reforma de saúde. Alguns há que pensam que a questão do regime alimentar não seja de importância suficiente para ser incluída em seu trabalho evangélico. Mas esses cometem um grande erro. A palavra de Deus declara: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O assunto da temperança em todas as suas modalidades tem lugar importante na obra da salvação. A instrução deve estar ligada com as missões de cidades. Em conexão com nossas missões de cidade, deveria haver cômodos apropriados em que aqueles nos quais se despertou interesse possam reunir-se para ser instruídos. Esta obra necessária não deve ser efetuada de modo tão pobre que se faça impressão desfavorável sobre o espírito do povo. Tudo o que é feito deve dar testemunho favorável em prol do autor da verdade e deve, de modo apropriado, representar a santidade e importância das verdades da terceira mensagem angélica. Devem-se estabelecer escolas culinárias. Devemos ensinar o povo a preparar alimento saudável. É preciso mostrar-lhes a necessidade de abandonar alimentos nocivos. Mas nunca deveríamos advogar um regime que nos faça padecer fome. É possível ter um regime são, nutritivo, sem um emprego de café, chá e carne. A obra de ensinar o povo a preparar um sistema alimentar que seja ao mesmo tempo saudável e apetecível é da maior importância. A obra da reforma de saúde é o meio empregado pelo Senhor para diminuir o sofrimento de nosso mundo e para purificar sua igreja. Ensinai ao povo que eles podem desempenhar o papel da mão ajudadora de Deus mediante sua cooperação com o obreiro mestre na restauração da saúde física e espiritual. Esta obra traz o selo divino e há de abrir portas para a entrada de outras verdades preciosas. Há lugar para trabalharem todos quantos efetuarem esta obra inteligentemente.
Conservai na frente a obra da reforma de saúde. É a mensagem que sou instruída a apresentar. Mostrai tão claramente o seu valor que se venha a sentir uma vasta necessidade dela. A abstinência de todo alimento e bebida prejudiciais é o fruto da verdadeira religião. Aquele que é perfeitamente convertido abandonará todo hábito e apetite prejudiciais. Pela abstinência total, vencerá ele o desejo das condescendências que destroem a saúde. Avançai. Sou instruída a dizer aos ensinadores da reforma da saúde: avançai. O mundo necessita de cada tio da influência que podeis exercer para fazer recuar a maré de calamidades morais. Que os que ensinam a terceira mensagem angélica permaneçam fiéis às suas insígnias. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Possa o Senhor prover, com as mais claras mensagens da verdade, os que trabalham na palavra e na doutrina. Se seus obreiros apresentarem estas mensagens com simplicidade, firmeza e toda a autoridade, o Senhor cooperará com eles. Deve-se defender contínua reforma. A circulação de nossas publicações sobre saúde é obra importantíssima na qual devem todos os que creem nas verdades especiais para este tempo ter vivo interesse. Deus deseja que agora, como nunca dantes, a mente do povo seja profundamente agitada para investigar a grande questão da temperança e os princípios que fundamentam a genuína reforma de saúde. A vida física deve ser cuidadosamente educada, cultivada e desenvolvida para que, mediante homens e mulheres, seja revelada a natureza divina em sua plenitude. Tanto as faculdades físicas como as mentais, com suas afeições, devem ser tão bem exercitadas que possam atingir a mais alta eficiência. Reforma, contínua reforma, deve ser conservada diante do povo e, por meio do exemplo, devemos dar força aos nossos ensinamentos. A verdadeira religião e as leis da saúde andam de mãos dadas. É impossível trabalhar em favor da salvação dos homens e mulheres sem apresentar-lhes a necessidade de abandonarem os prazeres pecaminosos, os quais destroem a saúde, aviltam a alma e impedem que a verdade divina impressione a mente. Deve-se ensinar os homens e as mulheres a fazerem um cuidadoso exame de todo o hábito e prática e a abandonarem sem demora aquilo que origina um estado doentio do corpo e lança dessa forma uma escura sombra sobre a mente. O povo de Deus deve ser portador de luz. Deus deseja que seu povo seja portador de luz a um mundo que jaz nas trevas da meia-noite. Se, porém, eles recusarem avançar na luz que ele faz brilhar em seu caminho, a luz se lhes tornará finalmente em trevas, e em lugar de serem portadores de luz para o mundo, eles próprios se perderão na escuridão que os rodeia. Deus deseja que seus portadores de luz mantenham sempre uma alta norma diante de si. Por preceito e exemplo, devem manter esta norma perfeita, muito acima da falsa norma de Satanás, a qual, se seguida, levará à miséria, degradação, enfermidade e morte, tanto para o corpo como para a alma. Os que trabalham como professores devem ser entendidos quanto às doenças e suas causas, compreendendo que cada ato do ser humano deve estar em perfeita harmonia com as leis da vida.
A luz dada por Deus sobre a reforma da saúde destina-se à nossa salvação e à salvação do mundo. Os homens e as mulheres devem ser informados quanto à habitação humana adaptada por nosso Criador como o lugar de sua morada, e da qual deseja que sejamos fiéis despenseiros. Estas grandes verdades devem ser comunicadas ao mundo. Devemos alcançar as pessoas onde estas se encontram e, por exemplo e preceito, levá-las a ver as belezas do caminho melhor. O mundo encontra-se em aflitiva necessidade de instrução neste sentido. Chegou o tempo em que cada alma deve ser fiel e verdadeira a todo raio de luz que Deus deu e começar a transmitir com zelo este evangelho da saúde às pessoas. Teremos força e vigor para fazer isso caso pratiquemos estas verdades em nossa própria vida. Se todos seguíssemos a luz recebida, as bênçãos de Deus repousariam sobre nós e estaríamos desejosos de colocar estas verdades diante daqueles que não as conhecem. Deve-se ter cuidado em toda a nossa obra para que não se faça de nenhum ramo uma especialidade, enquanto outros interesses são deixados a sofrer. Não tem havido na circulação de nossos periódicos sobre saúde o interesse que devia haver. Não se deve negligenciar a sua circulação, do contrário, o povo sofrerá grande perda. Ninguém pense que a circulação das revistas sobre saúde é questão de pouca importância. Devem todos dedicar-se a esta obra com o maior interesse e fazer os maiores esforços neste sentido. Deus abençoará grandemente os que a ela se entregarem com zelo, pois é uma obra que deve receber atenção neste tempo. Os ministros podem e devem fazer muito no sentido de apressar a distribuição dos periódicos da saúde. Cada membro da Igreja deve trabalhar tão zelosamente em favor desses periódicos como por outros que possuímos. Nenhum atrito deve haver entre os dois. Ambos são necessários e tanto um como o outro devem ocupar o campo ao mesmo tempo. Cada qual é o complemento do outro e de modo algum pode tomar-lhe o lugar. A distribuição dos periódicos da saúde será um agente poderoso na preparação do povo para aceitarem aquelas verdades especiais que devem prepará-los para a breve vinda do Filho do Homem. Vivei vossas convicções, ensinai a verdade. A todos os reformadores de saúde eu diria: vivei estritamente de acordo com as convicções de vossa própria mente esclarecida. Não sejais levados à condescendência pela insistência de amigos. Vivei a reforma no lar, e quando estiverdes fora dele, levai-a convosco. Vivei-a, e nas ocasiões apropriadas, nos lugares adequados e de maneira conveniente, falai de seus princípios. Jamais permitais que a oposição ou as bondosas súplicas de amigos ganhem terreno sobre vós. Firmai-vos sempre no vosso caminho e lutai por todos os meios apropriados para impressionar os que vos rodeiam com a importância do assunto. Necessários os sanatórios em Washington e outros lugares. Sanatório, Califórnia, 5 de julho de 1903. Prezados irmãos, nosso povo de longe e de perto precisa perguntar-se a si mesmo como o Senhor considera sua negligência de centros importantes da América. Há muitos lugares neste país nos quais jamais foi a verdade proclamada.
há muitos anos já deveria ter havido em Washington, D.C., um sanatório. Mas os homens escolheram o seu próprio caminho em muitas coisas, e os lugares nos quais deveria a verdade ter encontrado entrada por meio do estabelecimento da obra médico-missionária foram negligenciados. Porque não se encarregaram os que têm tido parte administrativa na obra médico-missionária